Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui dividir com vocês mais 2 relatos de vitória. E o primeiro deles é do Wagner Planelis Carvalho. Ele é responsável da comunidade Eliana Zanetti e ele me escreveu o seguinte: nasci em 26 de outubro de 1960, ou seja, nasci exatamente 7 dias após a fundação da BSGI. Quão afortunado eu me sinto! Quando nasci, meu avô disse ao meu pai que eu seria um padre. Tal era a força da tradição católica em nossa família. Sorte minha que ele errou. Fui batizado, crismado, primeira comunhão, me casei e batizei minha filha. Tudo no catolicismo. Entretanto, sempre tive muitas dúvidas com relação àquela prática religiosa. Então, tive a oportunidade de conhecer outras religiões. Testemunha de Jeová, Espiritismo, Kardecismo, Islamismo, Congressão Cristã e outras. Até que em 12 de dezembro de 86, tive o grande tesouro, o Goronzon, consagrado em minha casa. Devido a um acidente em minha escola para soldado da Polícia Militar, tive luxação em meu ombro direito, sendo operado. Foram 13 pontos e 2 pinos para religar a articulação do braço com o ombro. Quando soube do ocorrido, minha cunhada Rosana, com toda a benevolência do mundo, foi até a minha casa e me ensinou o caminho da vitória. E para minha revolução humana, me ensinando sobre a recitação do Nam-myoho Renge-kyo. Sou e serei eternamente grata à minha cunhada. Daquele dia em diante, venho me esforçando para aprimorar a minha fé e a minha própria vida. Já tive a oportunidade de conhecer e presenciar várias comprovações do poder dos benefícios do Nam-myoho Renge-kyo na minha vida e dos companheiros da prática da fé. Quero citar alguns. Tive um dirigente de distrito, uma pessoa maravilhosa, que se converteu em 2 de abril de 77, porque descobriu que estava com câncer no pulmão. Em 2 de abril de 2007, tive a oportunidade de telefonar para ele, cumprimentando-o por seus 30 anos de vitórias e de conversão ao budismo Nichiren. No ano de 87, morando em um bairro com índice de criminalidade muito grande, Parada 15, na zona leste de São Paulo, fui protegido por um ex-chefe de quadrilha de roubo a bancos, pois os marginais da região queriam invadir a minha casa, arrancar meus portões e agredir a mim e a minha família. Com o tempo, entendi a proteção dos deuses budistas na forma daquela pessoa que respeitava muito o budismo e que um dia me revelou que não gostava de fazer muito daimoku, pois ele ficava muito bonzinho e os demais marginais queriam prejudicá-lo. Desculpa, não era pra rir. No ano de 88, tive a oportunidade de participar dos 80 anos da imigração japonesa no Brasil através da participação do painel humano no estádio do Pacaembu. Quem estava lá com certeza se lembrará. Era a véspera da apresentação e precisávamos ensaiar sem falta, e a chuva não dava trégua. Então, as mais de 10 mil pessoas presentes no estádio começaram a recitar o Daimoku, e uma abertura nas nuvens somente sobre o estádio se abriu. Foi maravilhoso. Em 93, quando o avião que trazia o presidente Ikeda ao Brasil aterrissou no aeroporto do Rio de Janeiro, formou um arco-íris triplo, comprovação do Daimoku de proteção da divisão feminina. Conforme eu me desenvolvia e assumia responsabilidades dentro da organização, a minha vida também avançava na sociedade, principalmente no trabalho. No ano de 1990, assumi como responsável de comunidade e passei em um concurso interno para cabo da PM. Em 95, assumi a responsabilidade de distrito e passei também em concurso ao posto de sargento da PM. Sou integrante do Coral Irapuru desde 5 de outubro de 2006. Aí começou realmente uma grande transformação em minha vida. Apareceram oportunidades e mais oportunidades de comprovar os benefícios da prática da fé e optar pelo caminho da revolução humana, enfrentando vários obstáculos e maldades. Devido a uma mudança de localidade, iniciei o ano de 2007 como responsável da comunidade Eliana Zanetti, que possuía na época 26 famílias de praticantes. Hoje está com 28 famílias. Meu objetivo a partir de 1º de janeiro era de 3 horas diárias de Daimoku, para tornar a minha comunidade em um distrito até 2010, para participar do 10º Encontro Nacional do Grupo Alvorada da BSGI no Rio de Janeiro em agosto. Foi espetacular! E para que eu possa, o mais breve possível, participar do curso de aprimoramento no Japão, agradecendo pessoalmente ao presidente Ikeda por ter lutado tanto para nos ensinar esse maravilhoso budismo. Estou aposentado desde 30 de novembro de 2005 e, como sou muito novo, continuo trabalhando como segurança numa empresa na Vila Matilde, zona leste de São Paulo. Na época, trabalhava de segunda a sexta, dia sim, dia não, das 7 às 16 horas.
Sábados, domingos e feriados eram dedicados à família e às atividades da BSGI. Como citei antes, a contar de 1º de janeiro eu tinha o objetivo de 3 horas de Daimoku. Entretanto, após a corrida, aumentei para 4 horas, tendo semanas que eu pude realizar 30 horas semanais. Espero e oro para que ninguém tenha de passar pelo sufoco que eu passei para comprovar a grandiosidade do budismo de Nichiren Daishonin. Em 2 de junho de 2007, pude apoiar o Gongyo comemorativo da divisão feminina, levando 3 convidadas a um bloco da nossa comunidade. No dia 3, pude participar do curso de aprimoramento do Grupo Alvorada no Centro Cultural da BSGI. Foram 3 horas de uma atividade extraordinária em que aprendi muito, principalmente sobre retribuição aos débitos de gratidão. E o meu desejo era e sempre será de aprender mais. No dia 4, trabalhei das 7 às 16 horas sem qualquer problema. E no dia 5, estava de folga em casa e pude realizar 4 horas e 10 minutos de Daimoku. No dia 6 de junho, cheguei pontualmente ao trabalho e por volta das 11 horas da manhã me pediram para acompanhar um dos funcionários ao banco para fazer pagamento de contas e retirar certa quantia de dinheiro. Quando saímos do banco, eu perguntei ao motorista se ele não se incomodava que eu usasse o retrovisor direito para nossa segurança, verificando se alguém nos seguia. Não éramos seguidos. Entretanto, 12h45, quando o motorista manobrava o carro para estacionar com cerca de 40 funcionários sentados na calçada em hora de almoço, fui surpreendido ao abrir a porta do carro. Um indivíduo colocou um revólver calibre 38 a 10 centímetros do meu nariz. Em cerca de 15 segundos, ele pegou o envelope com o dinheiro e disparou a arma. Fui ferido. Jorrava muito sangue do meu pescoço. Pensei que tinha atingido a artéria jugular. Foi o tempo de colocar a mão sobre o ferimento e recitar Nam-myoho Renge-kyo por 2 vezes e ser socorrido ao pronto-socorro, que ficava a 5 minutos de onde nós estávamos. Chegando ao hospital, todo ensanguentado, porém lúcido, fui atendido por um enfermeiro muito bom que me tranquilizou, dizendo para ficar calmo, pois havia um furo na minha face do lado direito e outro furo na parte de trás do meu pescoço, sendo que o projétil entrou e saiu. Mesmo assim, o médico não estava acreditando que eu estava vivo e pediu para medir a minha pressão. 12/7 foi o que o enfermeiro apresentou ao médico. Nessa hora eu estava me sentindo tão bem que brinquei com todos, pedindo para medir novamente, pois minha pressão é 12/8. E você ainda estava fazendo piada. Não perdi os sentidos em momento algum. Fui conduzido à ressonância magnética para saber se havia ficado algum fragmento. E o técnico brincou comigo, dizendo que se não fosse o furo da frente e o furo de trás, ninguém diria que eu fui baleado. Não passei por cirurgia, não tomei ponto nenhum. Somente me conduziram ao quarto para ficar em observação, sendo que o meu pescoço estava enorme de inchado. O médico que me atendia concluiu que a única coisa que foi atingida foi a glândula da saliva, pois o furo no meu rosto pingava como uma torneira mal fechada. E a minha garganta ficava muito seca. Com 24 horas de internação eu queria ir embora e o médico me pediu para não ir ainda, para que ele pudesse entender como o projétil foi desviando de tudo quanto é coisa que tem no meu pescoço que poderia ter me matado ou ter me deixado tetraplégico, pois passou a milímetros de minha jugular e a milímetros da minha coluna cervical. Então, pude dizer-lhe que naquele ano eu estaria completando 21 anos de conversão ao budismo de Nichiren Daishonin. Fiquei então por mais 24 horas. Muitas pessoas foram ao meu quarto me visitar para ver o milagre do dia 6 de junho de 2007, aniversário de nascimento de Tsunesaburo Makiguchi, fundador da Soka Gakkai, do Hospital de Vila Matilde. E pude falar a todos que não existe milagre, e sobre a grandiosidade do budismo, distribuindo naquela oportunidade vários cartões que eu havia feito alguns meses antes com a frase Nam-myoho Renge-kyo, com seu significado no verso e meus telefones para contato. No dia 8, saí do hospital andando sem qualquer sequela e fui direto ao banco pagar minhas contas que estavam vencendo. Na noite desse mesmo dia, pude participar de um Daimoku do Grupo Alvorada e quando cheguei na sede regional, os companheiros ficaram atônitos em me ver. Eu me senti como se eu fosse um fantasma. Estava eu com o pescoço enorme, com o trajeto do projétil evidente em meu pescoço e participando com toda a gratidão de mais um Daimoku. Considero o dia 6 de junho de 2007 o dia do meu Roshaku Kenpon, pois se eu não tivesse sobrevivido a essa provação, que vitória eu estaria contando hoje? Com todo esse acontecimento, eu não deixei em momento algum demonstrar dúvidas ou lamentações.
Nesse período eu enfrentava mais uma grande maldade, pois meu filho de 19 anos na época, meu filho é Fukushi, foi preso em 15 de março de 2007, acusado de tráfico de drogas. Ele foi libertado 5 meses depois, sendo inocentado alguns dias antes da minha partida para o Encontro Nacional do Grupo Alvorada no Rio de Janeiro. E isso me aproximou mais do meu filho, pois ele percebeu que quase perdeu o pai que estava lhe dando a proteção necessária. Entretanto, ele não se afastava de más companhias. Em julho de 2008, descobri que ele estava levando drogas para dentro da minha casa. Então lhe disse que ele teria 2 opções: ir morar com quem lhe ofereceu aquela droga, ou eu chamaria a viatura para prendê-lo. Ele foi morar na rua e depois de algum tempo fiquei sabendo que ele estava morando com sua namorada. Na noite do dia 2 de janeiro de 2009, aniversário do presidente Ikeda, recebi uma ligação da mãe da namorada dele me dizendo que ele foi baleado. Fui até o hospital que ele se encontrava e lá soube que ele estava inconsciente na sala de cirurgia. Ele não estava armado, não ofereceu qualquer tipo de agressão. Mesmo assim, foi baleado nas costas por um policial militar. O projétil bateu na coluna cervical, atingiu o duodeno, a artéria aorta e se alojou no fígado. Uma excelente médica salvou a vida dele, estancando uma forte hemorragia através de uma enorme cirurgia em seu peito e abdômen. Porém, a médica disse que se ele sobrevivesse, ele ficaria paraplégico. Estamos na luta de sua recuperação, fazendo fisioterapia em 2 dias da semana. E na quinta-feira, dia 21 de maio, eu estava deixando-o na casa de sua mãe. Enquanto eu abri a porta, ele se levantou da cadeira de rodas, agarrou no corrimão da escada e subiu sozinho os 7 degraus que existem ali. E quando ele chegou ao topo da escada, ele disse: "Como é bom ficar de pé." Demonstrando toda a minha gratidão, decisão e determinação de continuar sintonizando ao coração do mestre Ikeda Sensei, quero citar as frases do Gosho que me revigoram dia após dia. Se professar o nome Horengekyo, o Sanshoshima, que são os 3 obstáculos e as 4 maldades, surgirão em sucessão. Assim, saberá que está praticando o ensino correto. Com o aparecimento dos 3 obstáculos e 4 maldades, o sábio alegrar-se-á e o tolo se acovardará. E quando um grande mal ocorre, um grande bem o sucederá. Eu farei com que esse grande bem aconteça, pois não pouparei minha voz para falar como é maravilhoso ter um mestre e seguir comprovando em minha vida esse budismo, fazendo o impossível se tornar possível. Não avançar é o mesmo que retroceder. Assim, eu avançarei. Gente, eu já falei diversas vezes no quanto os relatos de vocês me inspiram e com certeza esse foi um dos que mais me tocou. E, nossa, desculpa. Gente, tem gente que fala mal, mas olha só como é o poder da fé. Eu não sei se vocês aí estão chorando comigo, mas é realmente uma história incrível. E a sua força de se levantar frente a tantos acontecimentos foi uma coisa assim incrível, inspiradora. Sinto muitíssimo pelo seu filho, mas que bom que ele conseguiu ficar de pé, porque, nossa, enquanto eu li o relato, eu senti o meu coração apertado, porque eu não tinha lido esse relato antes de ler aqui gravando. Geralmente eu dou uma passada assim, mas deixo pra ler na íntegra gravando. Mas, caramba, que eu não tenho nem o que comentar, simplesmente te dar parabéns e muito obrigado pelo incentivo, não só para mim, mas para todo mundo que tá assistindo. Com certeza vai tocar muita gente. Obrigada por ter compartilhado isso aqui comigo e com todo mundo. E o segundo relato é da Gabriela Teixeira e ela me escreveu assim: "Oi Fabi, tudo bem? Espero que sim. Me chamo Gabriela e tenho 16 anos e moro em Ribeirão Preto, São Paulo. Bom, como já havia comentado no YouTube, sou Fukushi. Nasci em uma família não tão budista. Espera que eu vou explicar. Minha mãe, quando era criança, era evangélica. Minha avó era daquelas fervorosas mesmo.
Por conta da religião, não permitia cortar cabelo e minha mãe tinha o cabelo bem longo. E com isso, vivia com crises de piolho. Minha avó não aguentou e cortou o cabelo dela. Chegando na igreja, o pastor disse coisas horríveis para minha avó e minha mãe. Então, a minha avó parou de ir à igreja, ficando assim sem religião. Um tempo se passou e meu avô tinha um amigo que sempre fazia chacubuco nele. Mas meu avô não dava a mínima. Porém, um dia, de tanto amigo encher o saco, ele resolveu ir e acabou gostando. Já a minha avó achava estranho, mas também resolveu ir e então acabou levando minha mãe e meu tio juntos. Esse foi o resumo, pois senão ficaria grande demais. Calma que tem mais. Minha mãe foi praticando e até fez parte da NEC, que é a Nova Era Kotektai. Acho que na época não era esse o nome. Porém, a adolescência chegou, vida solteira, bebedeira, acabou se afastando. Mas assim que ela cresceu e amadureceu, voltou a praticar e assim que voltou, conheceu meu pai. Nhoi. No entanto, minha mãe escondeu do meu pai no começo que era budista, pois tinha medo da reação dele e também sobre o que a família do meu pai acharia dela. Medo dela ser um alien. Quando ela ia na casa da minha avó, mãe do meu pai, ela me disse que fazia gongyo no banheiro. Passou um ano que eles estavam juntos, quase noivando. Então, minha mãe teve coragem e disse pro meu pai. A reação dele foi a melhor, mais ou menos assim. Lucélio, tenho algo pra te falar. Minha mãe fez todo suspense. Ele me disse que achava que ela ia terminar com ele. Sou budista e amo muito tudo isso e etc. Ele olhou pra ela e suspirou aliviado que ela não ia terminar. E disse... Tá. Era só isso? Adoro. Depois ela contou pra família dele e todos aceitaram numa boa. Minha mãe se casou e então converteu meu pai. Ele foi frequentando junto com ela e acabou gostando muito, então se converteu. Porém, eles não tinham o Gohonzon e eles ficaram sem até 2003, pois eles moravam com a mãe da minha mãe. Esqueci de falar que meu pai já tinha visto o oratório e minha mãe disse que era um móvel japonês. E em uma casa não pode haver dois Gohonzons, um teria que ficar enrolado. De 2003 a 2018, éramos praticantes. Não perdíamos nenhuma reunião. Eu e meu irmão íamos na DE, que é a divisão dos estudantes. Meu irmão era da banda e eu quase entrando para o Pom Pom Time. Mas em 2008, a responsável do nosso bloco resolveu do nada mudar a gente de bloco simplesmente do nada. Fomos na primeira reunião do bloco novo, mas não nos sentíamos... não sei, sentíamos estranhos. Com o tempo, fomos nos desanimando e paramos. Não fomos mais em reuniões nem praticar em casa. E ficamos assim até 2015. Nesses anos todos, passamos por dificuldade financeira, muitas mesmo, e não sabíamos o porquê disso. Culpávamos o patrão do meu pai, que havia demitido ele, entre outras coisas, mas nunca olhamos para nós e que o problema podia estar na nossa fé. Em 2015, minha mãe recebeu uma ligação do responsável de bloco, o tal bloco novo, perguntando se podia ir visitar. Então, minha mãe, nervosa com tudo que havia acontecido com nós no budismo, disse um monte para ele, falando que tinha deixado nossa família de canto, porque depois, até 2015, não tinha recebido uma visita. Então, minha mãe disse que ia devolver o Gohonzon e desligou o telefone na cara do moço. Mas depois ela me disse que sentiu seu coração apertado. Olhou para o oratório e deixou para lá. No dia seguinte, ela me contou que sonhou com meu falecido avô, pai dela. E ela disse que sonhou com ele na sala fazendo daimoku em frente ao oratório. E no mesmo dia, ela ligou para o responsável pedindo desculpa e marcou uma visita. E depois dessa visita, voltamos a praticar. Eu entrei para a banda NEC, meu irmão ficou no Socarram. Alguns dias após nós voltarmos, meu pai estava trabalhando, entregando mercadoria numa estrada com canaviais e essa estrada pegou fogo e a van do meu pai também pegou fogo. Mas graças ao Gohonzon, nossa fé que havia voltado, meu pai pulou da van e saiu só com alguns arranhões. Quando ele nos contou, eu pensei, nossa, o que teria acontecido se não tivéssemos voltado com a nossa fé? Será que estaria tudo bem? Será que meu pai teria saído somente com arranhões? No outro dia, fiz 40 minutos de daimoku como uma forma de agradecimento. Estávamos indo bem, até que em abril de 2016, o patrão do meu pai nos ofereceu uma casa com um aluguel de R$500. Era bem barato, pois estávamos pagando 1.800 de aluguel. Fomos para essa casa, mas ela é muito longe dos lugares, como já havia comentado num vídeo seu. Então, decaímos na nossa prática.
Meu irmão parou de ir no Socarrão e eu na NEC. E em agosto de 2016, minha mãe pediu demissão do serviço dela, pois trabalhava muito e ganhava pouco. Ela ficou 3 meses desempregada e então, um dia estava de noite e eu estava sem sono por preocupação da situação da minha mãe. Olhei para o teto e comecei a fazer daimoku com a mente. E acabei dormindo. No outro dia, num grupo do Facebook em que a minha mãe estava, ela viu uma pessoa precisando de serviços domésticos, que é a área dela. Então, ela colocou seu currículo nos comentários e a mulher chamou ela para uma entrevista. Seria R$800, 3 vezes na semana. Minha mãe foi e eu fiquei fazendo daimoku mentalizando. Ela voltou e infelizmente não deu certo. No mesmo dia, ela viu outra oportunidade. Dessa vez, o salário era de R$2.000 para arrumadeira. Então, minha mãe não perdeu tempo e mandou. Só que no outro dia havíamos ficado sem internet. Demos um jeitinho da operadora liberar e eles liberaram a internet uns dias depois. Minha mãe no Face viu a mensagem da moça que precisava da arrumadeira com salário de R$2.000, falando para ela ir na empresa fazer a entrevista. Mas como tinha passado 2 dias, minha mãe achou que eles já tinham achado alguém. Mas mandou a mensagem falando que estava disponível na mesma hora. E a moça ligou, marcando já para o outro dia a entrevista. No outro dia de manhã, minha mãe fez o gongyo e foi para a entrevista. E eu fazendo daimoku mentalizando. Minha mãe chegou e disse que havia dado tudo certo. Ela iria fazer entrevista com a patroa e 1 mês de experiência. Nesse serviço, minha mãe e a patroa não começou bem. Minha mãe até pensou em não continuar, mas então eu fiz o gongyo e 30 minutos de daimoku para que a minha mãe ficasse no serviço. Ela está há uns 6 meses no serviço hoje, se dando bem com a patroa dela e tudo mais. Nós duas provamos para nós mesmas que realmente não há oração sem resposta. Mas essa semana meu pai saiu do serviço dele pelo patrão dele ser um sacana. Não queria pagar meu pai, então ele saiu. Então nessa semana eu voltei a fazer o gongyo toda manhã, enquanto estou de férias escolares. E tenho fé que logo mais ele vai conseguir um emprego bom, assim como minha mãe. Ah, quase me esqueço. No começo do mês, vimos uma casa perto da minha avó, mãe da minha mãe, e o aluguel é R$1.000, mas não estamos mais aguentando morar nesse ovinho que está acabando com os móveis e eletrodomésticos. Assim que minha mãe disse pro meu pai, ele veio todo negativo, mas minha mãe o convenceu de que daria certo. E eu fiz daimoku mentalizando para que dê certo. No dia que o dono da casa ia dar a resposta, eu fiz gongyo depois que cheguei da escola com o uniforme. E fiz 20 minutos de daimoku. À tarde, minha mãe me mandou a mensagem de que a casa tinha dado certo e que a mãe dele havia aceitado a proposta. E sábado que vem iremos nos mudar. E mais uma vez, provei para mim que não tem oração sem resposta. E por causa dos seus vídeos, estou cada vez mais motivada a nunca mais desistir e motivando meu pai a fazer daimoku. Desculpa o texto gigante, Fabi. Nossa, gente, que texto mais fofo! Nossa, Gabs, que texto fofo! Eu adorei a forma como você escreve, é muito engraçada, mas tem uma coisa aí que ficou fiquei meio na dúvida. É impressão minha ou você só deixava pra fazer daimoku a hora que a coisa apertava? E aí, muitas vezes falam que são coincidências, mas a gente não acredita muito em coincidências, né? Então, quantas comprovações você já teve? Agora, vamos tentar melhorar essa prática e fazer todo dia, não só a hora que o calo aperta? Eu não vou criticar porque eu também já fiz que nem você. Eu já expliquei que a minha fé, que a minha prática nem sempre foi de água corrente. Então, a hora que a situação apertava, eu ia lá, fazia bastante daimoku, fazia tudo bonitinho. E quando as coisas melhoravam, eu dava uma relaxada na prática e a minha vida voltava a afundar. E essa história, então, ela é meio parecida com a minha nesse aspecto. Mas que bom que você começou a perceber essas diferenças através da prática. E eu espero que você continue cada vez mais melhorando a prática. Agora que você mudou de casa, eu espero que vocês estejam mais felizes. Quero que você me mande um outro relato daqui a um tempo para me contar como é que as coisas estão indo, se vocês conseguiram voltar para NEC, seu irmão para o Socarrão, como é que vocês estão indo e se tá tudo bem, porque eu vou querer esse feedback, porque eu fiquei bastante curiosa, mas que legal. Parabéns pelo seu esforço, pelo seu empenho, e é muito bonito quando eu vejo exemplos de
de pessoas que, mais do que orar pelos seus próprios problemas, oram também pelos demais. Isso realmente é grandioso. Então, esses foram os relatos desse mês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem me mandar também o relato de vocês, é só me enviar no e-mail afabiporei@hotmail.com, tá bom? Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo e tchau, tchau!